A gente estava fazendo a parte das consultas. Eu tinha colocado lá, naquele CRUD do modelo carro, um formulário para a gente poder fazer uma consulta dos modelos de carro. Então a ideia é que a gente está lá na página principal, abre o CRUD do modelo de carro, e aí vai ter uns campos aqui para a gente poder fazer busca. Então eu vou poder fazer busca de modelo de carro pelo código, pela descrição do modelo, pelo fabricante do modelo, pela categoria do modelo. É o que a gente tinha colocado até o final da última aula. E aí, quando ele clicasse lá no buscar desse formulário, a gente ia disparar essa URL barra modelo barra buscar, e isso ia cair lá no barra modelo barra buscar. A gente ia pegar o objeto modelo carro. Então, a ideia que foi que aqueles campos que eu estou preenchendo aqui, eu já dei os nomes, código, descrição, fabricante, categoria, que é justamente os nomes que a gente precisa receber aqui na aplicação para poder receber lá um modelo carro. Ó. Os atributos são exatamente esses: o código, descrição, fabricante, categoria, e ficou faltando situação. A gente vai colocar isso lá também. E aí eu vou usar os dados que estão aqui dentro para montar a nossa consulta e aí fazer a busca do modelo do carro que o cara está querendo. Mas aí vamos arrumar algumas coisas aqui que estão faltando. Por exemplo, aqui no CRUD, eu esqueci de colocar a parte da situação. Lá no modelo carro, a gente tem uma situação, se está ativo ou não, coisa do tipo. A gente já tinha feito isso no fabricante. Vamos olhar lá no fabricante. Aqui, ó. Já tinha colocado um select para ele escolher qual era a situação, ou mostrar no caso, ou escolher qual era a situação do fabricante. Eu vou pegar essa parte do select e vou acrescentar aqui também. Então eu vou ter um select, o cara escolheu o fabricante, um select para ele escolher qual é a categoria, faltando um label aqui para mostrar qual é a situação desse modelo. Ao invés de pegar situações direto, vindo receber isso aqui lá do controlador, a gente vai fazer do mesmo esquema e pedir para o TimeLeaf pegar direto da enumeração. Ó. Vai na enumeração situação e pega os valores possíveis de situação. Já vai trazer isso para cá. Então eu acrescentei mais um campo aqui. Isso deve já aparecer. Ah, eu estou usando um TH-field, só que não tem um objeto selecionado. Então eu não posso usar um TH-field aqui. Vamos dar um nome para esse campo. Doação. Precisamos dar um ID também para poder ligar com o label. E aí tá lá as duas situações possíveis. A gente tem aqui já as categorias e já tem os fabricantes. Então eu acrescentei essa parte aqui justamente da situação. Mas a gente vai precisar fazer aqui. Do jeito que tá, a gente vai ter problema para montar essa consulta. Porque do jeito que tá esses três selects, já tem pelo menos alguém marcado nos três. E se eu quisesse fazer uma busca, por exemplo, só com o código? Imagina que eu quero buscar o modelo de carro de código 3. O modelo de carro de código 3 pode não ser Fiat Hatch compacto e ativo. Mas se eu deixar isso aqui e receber isso lá na busca, ele vai tentar buscar com as quatro coisas, ó. Com o código 3, com esse fabricante, essa categoria e essa situação. Eu não posso permitir que isso aconteça. O cara tem que ter um jeito dele não selecionar nenhum fabricante, nenhuma categoria e nenhuma situação. Mas para isso eu vou ter que mudar, então, a nossa página aqui do CRUD. Que, por exemplo, na hora de mostrar os fabricantes, esse option com o THIT, ele já pega o que veio do banco. Tudo bem. Eu podia ter um outro option antes aqui, ó, do THIT. E nesse option, a gente pode colocar, deixar ele já selecionado, tem valor. Então, é um option que começa selecionado, o valor dele é nada, e aí o texto eu posso colocar, por exemplo, não especificado. Qual que é a ideia de colocar esse option extra aqui? Lá na view, ele já começa como não especificado. Ó. E aí eu tenho uma opção aqui de ninguém. O cara pode marcar, de repente, Honda, mas ele também pode deixar, ó, não especificado. Então não importa o fabricante. Essa é uma ideia aqui que a gente pode estar usando também para categoria e para situação. Ó. Eu posso pegar esse option, vou acrescentar ele aqui também. Ó.
categoria não especificada e a situação também não especificada. E agora os três começam não especificados. E aí o cara pode, de repente, põe um 3 aqui e manda buscar. Esses caras não vão atrapalhar na busca. Ele só vai usar o valor que o cara preencheu, que é justamente o código 3. E se ele quiser alguma coisa específica, ele pode, de repente, eu quero os veículos da Honda Sedã médio que estejam ativos. E aí ele faz a busca. Então eu consigo agora escolher. Não quero ninguém. Pronto. Ou só os ativos ou só os inativos. Se eu não marcar nada, professor, o que vai acontecer? Traz todos. A minha busca vai trazer todos os modelos de carro. Como eu não especifiquei nada, a ideia é que venha todos. Mas se eu colocar qualquer uma dessas informações, eu quero que elas sejam usadas na hora de fazer a busca. Se você olhar lá no código-fonte, o option ficou fixo lá, o não especificado, e depois os que o teu HI te gerou, daqui para baixo. Isso em todos eles. O fixo que eu coloquei direto lá no código e os outros gerados pelo THIT. O fixo e os outros gerados pelo THIT. A gente vai ter problema se o cara não preencher código. Se ele não preenche um código e manda fazer a busca, quando eu chego aqui no controlador, eu ponho aquele código no modelo. Eu tento, pelo menos, né? O Spring vai tentar fazer isso. Só que aí eu vou ter um problema, porque esse campo de código, se você não preenche nada, ele chega aqui como uma string vazia. E aí o Spring tenta converter uma string vazia num long. E aí vai dar uma exceção. Vai dar lá um number format exception. Porque ele não consegue converter a string vazia num long. A maneira da gente tem aqui para resolver, que eu encontrei que é a mais fácil da gente resolver, é não usar o long do tipo básico, e sim usar a classe empacotadora. A gente vai substituir, não só aqui no modelo, tá? Depois seria interessante vir em todas as classes do modelo e trocar todos os longs que está usando o tipo básico pelo tipo empacotador. Já vou explicar por que isso. Então, eu vou buscar o long com L minúsculo e eu vou colocar o long com L maiúsculo. Eu vou trocar então aqui do código, nos parâmetros e no retorno. Aqui não, porque é o Serial Version ID, não tem nada a ver. Qual que é a vantagem de colocar o tipo empacotador? Quando chegar aqui no controlador, ele pegar a string vazia, ao invés de dar uma exceção, ele vai colocar nulo no valor que ele recebeu. Então eu vou estar recebendo esse modelo aonde o código dele vai estar null. E aí eu consigo testar o null antes de sair usando e coisa do tipo. E aí eu resolvo esse problema de receber, do cara não preencher um código aqui e dar erro quando eu receber esse modelo aqui. Lá no CRUD, quando eu não seleciono ou categoria, ou a situação, ou o fabricante, o que ele coloca aqui para mim? No caso, como esses três caras, o fabricante, a categoria e a situação são referências, se você não passa um objeto selecionando eles nos três, ele vai colocar nulo aqui também. Então fica fácil a gente ver se o cara preencheu realmente ou escolheu alguma coisa nesses selects aqui dentro. É só testar. Se o valor da categoria dentro desse modelo tiver null, é porque o cara não especificou. Se o valor da situação tiver null, é porque ele não especificou, e assim por diante. Agora, se não é nulo, é porque ele escolheu alguma coisa. E aí a gente pode usar na hora de fazer a consulta. Lá no modelo, o que vai acontecer? Se você olhar o toString do modelo carro, que a gente tinha gerado quando a gente fez esse mapeamento lá, na hora de mostrar o modelo carro, eu mostrava a situação dele também. Quando a gente acrescentou a situação. E aí, na hora de mostrar a situação, eu falei para vocês, pegue a descrição da situação. Porque aí o cara vai ver, vou achar ele aqui. Ao invés dele olhar e receber ativo e inativo, ele vai pegar e ver, na verdade, dessa forma, ativo e inativo. É o que a gente quer que o cara enxergue. Só que isso é um problema. Porque agora, no meu modelo do carro, quando eu receber ele aqui, eu vou estar recebendo um valor nulo se o cara não escolheu um dos três, um deles aqui. Mas aí se chega nulo dentro do modelo e eu peço para mostrar, ele vai chegar aqui e tentar acessar o null e pegar a descrição de null. Null pointer exception na cabeça. Então eu não posso agora mais simplesmente vir aqui e pegar a descrição da situação. Eu tenho que testar primeiro se a situação é nula. Professor, mas e a categoria não tem que fazer isso? Aqui não.
Porque se a categoria vier nulo, quando eu mostrar vai aparecer nulo. Não tem problema, não vai dar pau no meu sistema. Agora isso aqui vai dar pau no sistema. Eu não posso deixar dessa forma. Então, ao invés de simplesmente ir lá e jogar a descrição, eu vou testar. Eu vou fazer aqui um operador condicional ternário. Vou pegar a situação e vou ver se ela é diferente de null. Esse é meu teste agora. Situação é diferente de null? Se for, eu pego a descrição. Se não, eu posso mostrar só a situação. E aí vai sair null também. Ó. Fechar o parênteses. Então, ó, se a situação atual desse modelo do carro não é nula, é por sinal que eu posso chamar o getDescrição. Então eu chamo o getDescrição e vai concatenar isso. Agora, se for nulo, eu podia até deixar nulo aqui. Joga nulo. Ele vai saber que a situação está valendo null. Ou joga null, ou joga a própria situação que vale null aqui. E aí a gente resolve um problema. Por exemplo, aqui, quando eu recebo esse modelo, eu fui lá no logger e mandei mostrar o modelo. Aqui vai chamar o toString. E aí eu estava recebendo erro. Justamente porque ele tentava pegar a descrição de uma situação que não existia. Agora eu tenho que fazer a consulta. Quando eu recebo esse modelo aqui, eu vou ter que ir lá no repositório e chamar alguma coisa para fazer a busca para mim. Então, por exemplo, eu podia chamar um método buscar e empurrar esse modelo para lá. Ó. Esse modelo aqui é onde vai estar com os dados que o cara preencheu nesse formulário. Eu passo esse objeto para esse método e ele me traz uma lista com os modelos de carro que vão estar de acordo com esse filtro aqui. Só que esse método não existe. Então eu vou ter que criar esse método aqui lá no repositório. Vamos lembrar como é que a gente faz isso. Ó. Eu vou abrir aqui o repositório do modelo. Lembra que o repositório ele é uma interface e ele tem herança lá do JPA repositório. Se você declarar um método aqui seguindo o padrão de nomeação do próprio Spring, ele gera para você. Mas isso é para fazer consultas simples. Não tem como eu gerar um método aqui que pega os dados desse objeto, dependendo do que o cara preencheu ou não lá no formulário. Ele não vai ser tão esperto assim de gerar isso para a gente. Então eu vou ter que fazer essa consulta na mão. Como é que eu faço uma consulta minha na mão, lembra? Eu tenho que criar uma classe, uma interface. Eu chamei aqui de modelo carro carries. E aqui eu declaro as consultas que eu tenho que fazer manualmente. A gente já tinha feito duas. Era justamente para pegar os modelos de carro já com o fabricante. E a outra era para pegar os modelos de carro ativos com o fabricante. Eu vou ter que acrescentar mais uma aqui. Eu fiz com que ela fosse lá no controlador, ó, traz uma lista de modelo de carro e recebe como parâmetro um modelo carro. Então eu vou copiar aqui, ó. Ele vai devolver uma lista de modelo carro. Eu chamei o método de buscar, recebendo um modelo carro. Então a gente declara o método nessa interface modelo carro carries. Lembrando que essa interface lá no repositório, ela está na herança aqui também, ó, modelo carro carries. Tem um extends aqui. Então, o nosso repositório também conhece os métodos dessa interface. Então, ele também sabe que esse método vai existir. Só que aqui é só a declaração. Onde é que eu implemento isso? Numa outra classe. Que tem que ter o mesmo nome da interface modelo carro carries, acrescido aí de impl. Como se fosse a implementação daquela interface. Tem que ser esse nome para o Spring encontrar isso aqui. Então, aqui dentro, eu vou ter que montar essa consulta agora. Busca para mim os modelos carro de acordo com o que tiver preenchido dentro desse modelo que eu recebi. Esse cara podia até chamar de filtro aqui, para a gente entender. Não é, na verdade, não é um modelo, é só um objeto que a gente vai usar para filtrar a consulta. Como é que eu vou montar essa consulta? A gente viu duas formas de fazer consulta. A gente viu JPQL e a gente viu Criteria. JPQL é bacana com consultas simples. Você consegue, numa linha, você especifica o que você quer. Agora, essa nossa consulta não é uma consulta simples. Nossa consulta depende do que o cara preencheu. Se ele não preencher nada, eu quero que traga todos. Se ele preencher o código, eu tenho que ter uma condição para o código. Se ele preencher a descrição, é uma condição para a descrição. Então, teria que fazer uma maneira, se eu fosse usar o JPQL lá na implementação. Se eu fosse usar JPQL, eu teria que ter um teste
para ver se cada um desses valores foi preenchido ou não, para acrescentar alguma coisa na string da consulta, sem esquecer que isso aqui pode ser combinado de qualquer forma. O cara pode botar um código e colocar uma categoria. Ah, ele pode botar uma descrição e escolher inativo. Então, eu tenho que ter uma maneira de gerar essa consulta de acordo com o que o cara preencheu. Então, nesses casos, o JPQL não é que não dá para fazer, você consegue montar, mas dá muito mais trabalho do que você apelar direto lá para a Criteria. Eu falei para vocês quando a gente viu sobre a Criteria, que é a única situação em que eu usaria a Criteria para valer. É quando eu tenho que fazer uma consulta que é muito variável e se eu fosse montar esse código com JPQL ia dar trabalho demais. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu falei para vocês que quando a gente viu a Criteria, é muitos detalhes, é muita coisa para a gente ficar lembrando de cabeça. Se você não trabalha com isso todo dia, isso é difícil para você lembrar. Mas eu falei, se você precisar, vai lá no final e pega o exemplo que está pronto aqui, ó. É mais ou menos a mesma ideia, tem um monte de campos e o cara quer montar uma consulta de acordo com o que foi preenchido. Pega esse código daqui, ó. Eu vou copiar esse código, vou jogar ele aqui. Depois a gente vem fazendo os acertos. Tora erro lado. Pronto, trouxe a consulta para cá. E aí vamos fazer os ajustes. Então, quando chegar nesse método aqui, eu recebi esse filtro. Aqui eu pegava o Entity Manager para criar a Criteria Builder. O Entity Manager dentro dessa classe de implementação, ele já foi aqui inserido para mim pelo Spring, ó, um Persistence Contest. O Entity Manager já está nessa referência. Então eu posso vir aqui direto e acessar ele, ó, o Manager, e dar um Criteria Builder. Vou dar um Ctrl Shift O para a gente arrumar um monte de erros aqui. O string utils é esse do Spring Framework. Javax Persistence para pegar o Criteria Carry. Predicate também é do Javax Persistence. O resto veio automático. Os erros que estão aqui é porque o sistema era diferente. Agora a gente vai começar a arrumar isso. Então eu crio a Criteria Builder. Criei. A minha Criteria Carry vai ser uma consulta que vai trazer o que de resposta? Olha, eu vou trazer modelo carro. Então não é cerveja aqui, ó. É uma Criteria Carry de modelo carro. Peço para criar essa carry para modelo carro.class. Beleza. O meu from vai ser em cima de qual entidade? Vai ser em cima do modelo carro. Então o meu root aqui vai ser modelo carro. Vou até mudar esse C para MC para lembrar que é de modelo carro agora. Então o ponto inicial da minha consulta é from modelo carro, é a partir dessa entidade aqui. No final eu tenho que converter essa criteria carry numa type de carry. A type de carry vai ser de modelo carro. Eu vou ter uma lista de predicados, que é onde eu vou colocar as condições dessa minha consulta que eu estou começando a fazer aqui. No exemplo, eu faço um teste primeiro. Se o filtro não é nulo, aqui eu acho que não precisa nem testar isso. Então eu vou tirar esse if filtro diferente de nulo e vamos começar direto a arrumar isso aqui. Qual que era a primeira condição lá daquele exemplo? Eu ia lá no filtro e olhava se o SKU não estava vazio. Essa era a primeira condição daquele exemplo da cerveja. Aqui no caso, o modelo carro, ele vai começar com o código. Então, como é que eu sei se o código está vazio ou não foi preenchido lá naquele formulário ou não? Eu falei para vocês, como a gente colocou long no modelo carro, se o cara não tiver preenchido, quando chegar lá no controlador, o Spring vai colocar null lá dentro para a gente. Então aqui eu posso fazer o seguinte, olha, eu vou pegar o valor do código lá do filtro. Então eu vou lá no filtro e pego o código. Esse cara pode ser nulo ou não. Aí eu testo, olha, se o código não for nulo, é porque alguém preencheu um valor. Ele preencheu um valor, e se ele preencheu um valor negativo, por exemplo, a gente não viu validação ainda. E eu vou fazer uma validação bem tosca por enquanto, eu só vou falar o seguinte, olha, o código não pode ser nulo e o código tem que ser maior que zero. Aqui eu garanto, então, que o cara não consegue botar nem zero, nem valor negativo. Então, se não é nulo e é um valor válido, eu vou adicionar uma condição nessa consulta. Que condição é essa? Eu quero testar a igualdade. Eu vou lá no Builder, eu quero testar a igualdade
Eu vou lá no meu root, que é o MC aqui, ó. Eu vou pegar um valor desse objeto da consulta. Eu vou pegar o código do que eu tenho lá na minha consulta. Esse código que ele está pegando da consulta tem que bater com o código do meu filtro. Que é esse código que eu busquei lá dentro do filtro. Ó. Botou um parênteses aqui. Então, se tiver um código preenchido naquele formulário, vai ter uma condição que vai testar se o código do objeto que ele está buscando está batendo com o código que o cara preencheu. O que mais pode ter lá no modelo carro? Descrição. Mesmo esquema, então. Ó. Eu vou testar, eu vou lá no filtro, pego a descrição. Só que isso aqui é uma string, o cara pode ter deixado vazio, o cara pode ter enchido de espaços, por exemplo. Então, ao invés de usar o string utils .isEmpty, eu vou usar direto o que já tem na própria string, ó, que é o isBlank. Esse isBlank ele testa. Ele é verdadeiro se a string estiver vazia ou tiver apenas espaços em branco. Então, eu não quero que ela seja vazia. Então, se não tiver vazia, o que eu faço com essa descrição? Eu vou montar uma condição. Aqui já está até pronto, ó, é um like. Porque como é uma string que eu vou estar comparando o que eu recebi aqui, o cara pode ter digitado só um pedaço aqui da descrição. Eu não quero só o nome completo. Então eu vou usar um like aqui. Vamos lá no modelo carro MC. Eu vou pegar o campo descrição e vou comparar isso com o valor da descrição que está dentro do filtro. Eu acrescentei porcentagem antes e depois, e aí não importa se a descrição que o cara preencheu está no início, está no fim ou está no meio desse valor que eu estou buscando do banco. O que mais tem do modelo do carro? O modelo do carro tem fabricante. Eu vou lá, eu vou pegar o fabricante dele. O fabricante é diferente de nulo? Se for diferente de nulo, é porque o cara escolheu um fabricante aqui, ó. Se ele não escolheu, lembra que eu coloquei nessa opção sem valor? Se chegar sem valor no controlador, o controlador coloca nulo no fabricante do modelo. Então eu testo. Se não é nulo, é porque o cara escolheu alguém. Então, se ele escolher um fabricante, eu vou botar uma condição de igualdade, onde eu vou lá no banco, no root, no MC. Aqui, o que eu estou buscando não é estilo, agora o que eu estou buscando lá dentro é um fabricante. O nome do campo é fabricante dentro do modelo carro. Vou Shift O para tirar esse erro daqui. E aí eu pego o fabricante dele. Então, eu estou pegando o fabricante que o cara escolheu no filtro e comparando com o fabricante que está dentro do objeto do banco. O que mais? Categoria. Mesmo esquemão. Ó. Busca a categoria do filtro. Se tiver diferente de nulo, é porque o cara escolheu uma opção aqui. Se tiver nulo, é porque ele deixou como não especificado. Aí eu vou lá e faço um teste de igualdade no root MC, só que agora é de categoria. O campo lá dentro do objeto é categoria. O método que eu vou buscar do filtro é getCategoria. Está feita a categoria do modelo do carro. Falta a situação. Vamos lá fazer a situação. Mesmo esquema. Ó. Se você pegar a situação do filtro e não é nulo, é porque o cara escolheu uma dessas duas. Se tiver nulo, é porque ele deixou como não especificado. Então, se é nulo, ele não coloca o predicado, não sabe? Eu não sei se eu expliquei isso. Se tiver vazio, isso aqui não entra na minha consulta. Se não tiver um fabricante, isso não entra na consulta, e assim por diante, categoria, situação. Então, eu consigo fazer a consulta ficar dinâmica, de acordo com o que o cara preencheu lá no form. Só que aqui o campo é situação, e eu vou chamar o método getSituação aqui. Esse valor de e valor até é coisa lá do exemplo da cerveja. E aí acho que fechou. Ó. Código, descrição, fabricante, categoria e situação. Código, descrição, fabricante, categoria e situação. Aí eu faço o quê? Eu tenho que converter essa lista de predicados num vetor. Eu tenho que colocar esses predicados dentro de um vetor para poder passar esse vetor aqui, ó, na condição where da minha consulta da carteira carry. É como se eu estivesse pegando todas as opções que realmente foram colocadas na lista e sendo aplicado na minha consulta. O que eu vou selecionar no final dessa consulta? Olha, os modelos de carro. Eu vou selecionar esses objetos aqui, ó, esse MC. É eles que eu quero no final. Com essa condição, que está tudo, essas condições que foram colocadas dentro desse vetor aqui. Aí eu tenho que converter essa criteria carry numa type de carry.
A gente usa o Entity Manager para isso. O Entity Manager aqui dentro, ele chama de Manager. Esse é o nome que foi dado para o nosso Entity Manager. Então, eu usei ele para converter a Criteria Carry numa Type de Carry. E aí eu pego a Type de Carry e executo. Me dá uma lista de resultados. Só que agora eu não recebo mais cerveja, eu recebo modelo carro, que eu vou chamar de modelos. Não preciso fechar o Entity Manager nem o Entity Manager Factory. O Spring está cuidando disso. Eu só preciso, na verdade, retornar os modelos. E é isso que esse método vai devolver, a lista com os modelos de carro e entra dentro dessa consulta. Só para a gente não esquecer, eu já estava quase esquecendo. Né? Todas as consultas que a gente fez, a gente já buscou os fabricantes. Ó. Aqui vai dar o mesmo problema. Se eu fizer essa consulta e aí lá no controlador empurrar para o mostrar todos vai tentar mostrar o fabricante. E aí vai dar o Lazy Initialization Exception. Porque essa consulta que eu fiz, por enquanto ele só faz select MC from modelo carro, onde a condição, aí entra essas várias condições ou não, dependendo do valor do que está preenchido no filtro. Mas eu não coloquei um fetch aqui. Eu tenho que fazer esse fetch acontecer. Eu vou colocar ele aqui na sequência. Ó. Como é que a gente faz o fetch? A gente pega o root, chama o método fetch. Qual é o nome do atributo dentro do root, aí no caso, que está com o valor que você quer trazer. E aí você pode definir qual é o tipo de join que você quer. Nesse exemplo, eu estou convertendo esse fetch num join e guardando ele aqui no modelo. Eu até comentei no código porque, na verdade, eu não uso esse modelo nesse exemplo aqui. Então, eu não preciso fazer dessa forma. Eu podia ir direto no root e chamar o fetch. Ele já sabe que é para trazer esse cara para dentro dos carros. É diferente desse exemplo aqui. Ó. Aqui era o exemplo do join puro. Só que eu tive que guardar esse modelo porque o modelo ele era usado na hora de fazer a consulta. Na hora de colocar as condições, eu tinha que pegar uma informação do modelo. Aqui, então, eu tinha que guardar ele numa referência. Aqui, não. Então, é o nosso caso. Eu só preciso falar para ele fazer o fetch. Eu vou lá no MC e falo para ele, ó, faz o fetch para mim. Qual que é o atributo que guarda o fabricante dentro do modelo carro? Ah, é fabricante. Então, faz um fetch de fabricante. O tipo, eu quero que você use o inner join. Eu posso usar o inner join porque no meu sistema todo modelo de carro tem um fabricante. Então não tem casos de modelo sem fabricante ou fabricante sem modelo. Posso fazer um inner join. Aí sim, essa consulta no final, quando eu receber os modelos de carro, os fabricantes deles já vão estar dentro dos objetos. Ah, mas e se o cara não preencher valor nenhum lá, professor? Mas nenhum desses ifs executa. Então ele não coloca nada nessa lista de predicados. Quando ele vem na condição, é uma lista vazia. Ele não põe condição nenhuma. E aí ele pega todos. Já está pronto sem eu nem precisar fazer força aqui para acontecer isso. Vou startar ele de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Começou a execução. Está lá o meu CRUD, eu já abri direto nele. Vamos pegar, por exemplo, se eu quero buscar só o código 3. Eu não vou mexer no restante. E aí eu mando buscar. Ele achou. Eu tenho um fit feito pela Honda, é um hatch compacto. A gente consegue ver isso aqui no mostrar todos. Ó. É esse fit que é o código 3. Então, se eu botar só o código, funcionou. Só 3, buscar. Então, ó, quando chegou lá no controlador, vamos achar o controlador aqui nesse monte de coisa. Chegou no método, ó, entrou no buscar modelo carro. Qual é o filtro que eu recebi? O filtro foi esse objeto aqui. Ó. Código veio com 3, descrição veio a string vazia, sem categoria e sem situação. Eu não preenchi nada lá naqueles campos. Então veio nulo para cá. Quem que é o fabricante que está dentro desse modelo? Lembra que o meu toString do modelo não mostra o fabricante, então eu tive que buscar depois. Ó, o fabricante também está nulo, então o cara não escolheu nenhum dos três. Aí ele mandou buscar. Ele fez a consulta que ele executou aquela consulta que a gente fez usando a criteria. Ó. Tá lá, ó, ele já fez um select de todos os dados de modelo e de fabricante, já fez o inner join e já montou a condição usando o código. Ó. E aí buscou e achou o fit, que é o que a gente viu aqui.
Se eu vier, por exemplo, e procurar por Civic, olha lá, ó, ele achou um Honda Civic que eu tenho no meu sistema. A gente vier aqui, ó, a consulta, ele fez de novo, ó, um select, mas agora a condição ficou diferente, ó, aonde a descrição é like alguma coisa. No caso, foi o texto que eu digitei, ele achou o Civic. Eu podia ter juntado as duas coisas, ó, o Civic tem código 2, então se eu buscasse código 2 Civic, ele achou também. Se você vier na consulta, ó, ele está começando aquela criteria que a gente bolou, já começa a juntar as coisas, ó. O modelo tem que ser 2 e a descrição tem que ser like Civic. E se eu buscar todos os carros da Honda, por exemplo, só a fabricante que eu estou preenchendo. Ó, tem um Honda Civic, tem um Honda Fit. Os dois carros da Honda estão aqui. Ah, e se eu procurar só os sedãs grandes? Só tem um Nissan, um da Nissan aqui. Se eu pegar só os que estão inativos, só tem um carro inativo. Se eu procurar só os carros ativos, vem todos os outros carros. Ó. Eu consigo agora montar uma descrição. Por exemplo, vamos pegar aqui um Honda Civic com a sedã médio. Eu consigo juntar as coisas. Ó. Eu quero um Civic, quero Honda sedã médio. Esteja ativo. Busco. Achou. Se eu olhar na consulta, ó, ele juntou as coisas aqui. Ó. Fez o select, foi o modelo carro, já fez o inner join com o fabricante, aonde a descrição é essa, o código é esse, a categoria e a situação. E se o cara não preencher nada? Vem todos, ó. Inclusive o que não está ativo, ó. Todos eles apareceram. Está feita aí a nossa busca. Do jeito que a gente implementou, eu não estou usando o metamodel. Quando eu falei para vocês de JPA, eu expliquei a ideia do metamodel. Como é que está o nosso código lá agora? Se você vier, ele está sem o metamodel. Olha, eu tenho que ir lá no MC, que é o nosso root, chamar um get. Eu tenho que falar para ele que o que eu vou receber é uma string ou que eu vou receber é um fabricante, para aí colocar o nome do campo que está dentro do modelo carro. Só que aqui é string. Se amanhã ou depois alguém for lá no modelo carro e alterar esse nome, agora não é código mais, agora eu vou chamar de ID, por exemplo. Isso aqui, quando eu faço essa mudança, não vai ser pega pelo compilador. Só vai dar esse erro quando isso aqui executar. Porque ele não vai achar código e aí dá pau na minha mão. Eu não quero que isso aconteça. É aí que entra a ideia do metamodel. Como é que a gente faz para colocar esse esquema do metamodel nesse projeto? Vamos lá. Eu falo para vocês que a gente tem que colocar uma dependência no nosso projeto. Eu vou copiar daqui e eu vou adicionar essa dependência aqui. A versão eu não preciso especificar. Não preciso nem colocar um valor aqui. Por quê? Lembra que quando a gente coloca lá esse starter parent e o starter do Spring, coisas do tipo, nesses arquivos já tem versões de várias coisas pré-definidas. Então o pessoal do Spring sabe qual é a versão do Hibernate JPA Model Gen que tem que ser colocada aqui para dar certo. Então só de eu ter declarado isso, se eu for aqui nas dependências, eu consigo encontrar. Eu vou dar um update project, vamos ver. Maven Update Project. Aqui, achou. Então eu coloco aqui, mesmo eu não tendo falado qual era a versão, já pegou 5421 para mim. Eu já posso trabalhar com ele aqui. Essa dependência é o que pega o nosso código das entidades lá do modelo e gera as classes do metamodel para a gente. É essa dependência que faz isso. E eu preciso colocar um outro plugin no meu sistema, também lá no POM. Dentro aqui de plugins, eu vou acrescentar um outro plugin. O que esse plugin faz, esse segundo plugin que eu coloquei aqui? Esse cara é o seguinte, ó. Essa dependência gera as classes do metamodel. Legal. Só que essas classes elas são colocadas num diretório dentro lá de target. Target barra generated sources, alguma coisa, ó, annotations. E é lá dentro tá as classes do metamodel. Todas elas aqui, ó. Só que esse diretório não é compilado. Isso aqui não faz parte do meu sistema ainda. Tá? Isso aqui não tá. Se eu mandar rodar esse sistema, ele vai pegar as classes que estão dentro aqui de source main Java.
Ele não vai olhar dentro de source, de target, generated, annotations, blá blá blá, model. Ele não vai vir aqui olhar isso aqui. Esse plugin é para isso. O que esse plugin faz? Ah, a mesma coisa, ó, eu não preciso colocar a versão. Só de declarar o group ID e o artifact ID, o Spring sabe qual é a versão que ele precisa desse plugin. Aqui a ideia é que dentro da fase de geração de código, ele vai ter um objetivo que é adicionar código-fonte. Como assim? Ah, ele vai nesse diretório, que é lá dentro de Target, Generated Sources, Annotations, e copia esse código. É como se ele pegasse o código que está aqui e colocasse aqui junto com o código que a gente tem do model. Ó. É como se essas classes do metamodel fossem colocadas aqui, na hora de compilar. Eu coloquei a dependência e o plugin e eu consegui ver essas classes. De tarde, quando eu fiz isso aqui não apareceu aqui de jeito nenhum. Não adiantava dar refresh, não adiantava nada. Eu tive que criar uma opção para empacotar o meu sistema para poder gerar isso aqui. Mas aí vamos ver como é que a gente usa essas classes do metamodel primeiro. A gente vai lá na classe de implementação. Ó. Agora que o metamodel existe, eu posso vir aqui, tirar o tipo. Ó. Eu não preciso botar mais essa string. Posso falar para ele, vai lá nesse MC e pega para mim. Não preciso passar mais string. Eu posso falar para ele, olha, vai na classe do metamodel, modelo carro underline, ponto, código. Embora a classe esteja lá, ele não fez o import aqui. A gente vai ter que fazer a etapa depois. Mas a ideia é que eu consigo, então, é como se eu tivesse vindo e usado essa classe aqui, ó, modelo carro. Lá dentro, ele já tem os atributos do modelo carro e ele já sabe qual é o tipo, ó, fabricante, string, long, ele sabe isso aqui. Então eu não preciso mais especificar, esse cara é o long e você vai pegar um atributo chamado código. Não, você vai direto em código dessa classe aqui. Vantagem disso, é o que eu falei. Se de amanhã ou depois alguém vier aqui e mudar esse cara para ID, quando o metamodel ele é atualizado, e isso é feito automático pelo Hibernate para a gente, isso aqui começa a dar erro, porque não existe mais código. Então o compilador te avisa, não tem mais código, você está fazendo besteira. E aí a gente evita um problema que você só ia perceber quando eu executasse o sistema. Aqui é o mesmo esquema, ó. Eu vou lá no MC e mando buscar o quê? Aí você vai pegar modelo carro, ponto, descrição. Eu não preciso falar os tipos, porque isso já está dentro da própria classe do metamodel. Ele não está encontrando o modelo carro. E as classes existem, mas ele não está encontrando. Isso por quê? Porque o plugin não pegou essas classes e não trouxe para cá. Eu vou ter que forçar isso de alguma forma no meu sistema. E não basta só rodar. Não adianta eu vir aqui dar um stop, não adianta eu vir aqui e fazer um update project. Ó. Fiz um update, não deu. Não adianta eu rodar de novo. Ó. Tá com erro ainda. Ele ainda não sabe o que é modelo carro. E aí, como é que eu resolvo isso? Ou você abre o terminal no diretório desse projeto e roda o comando do Maven na linha de comando, ou a gente pode configurar o Eclipse para fazer isso. Como é que a gente faz para o Eclipse fazer isso? Vai clicar com o botão direito no nome do projeto, vai lá em Run As, Run Configurations. E aí aqui, por padrão, ele vai estar abrindo essa configuração do Spring Boot App. Mas não é essa que eu quero. Eu vou mexer, na verdade, aqui dentro de Maven Build. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui que eu usei à tarde. De vocês não vai ter nenhum dentro de Maven Build, provavelmente. Está vazio. Eu vou gerar uma nova configuração para disparar o meu projeto. É para clicar nesse botão aqui, que parece um novo documento aqui em cima à esquerda. Ó. Então, seleciona Maven Build e clica nesse botão. Ele vai gerar uma nova configuração para vocês aqui dentro. Só que essa configuração que ele gerou, ela não está configurada. Então, a gente vai configurar algumas coisas aqui dentro. Ó. Primeiro o nome. Com que nome você quer que isso apareça lá no Eclipse? Eu vou chamar de Maven Package. Ou seja, Maven, empacota para mim o meu sistema atual. Essa é a opção, Maven Package. Qual é o diretório base? O
diretório base é o diretório do projeto atual. Como é que eu seleciono o diretório do projeto atual? A gente vem aqui em variáveis e seleciona project lock, underline lock. Esse project lock, se você olhar na explicação, em algum lugar ele mostra. Ó, é o caminho absoluto no seu sistema do projeto. Então é como se fosse o diretório do projeto que você está selecionado agora, ou usando agora. Esse vai ser o diretório base. Quais são os objetivos do Maven que você quer rodar quando essa configuração Maven Package executar? Aí eu quero que você faça clean e package. Ou seja, limpa, que está no projeto agora, e empacota de novo. Para fechar, eu vou vir aqui na aba Common e vou selecionar para isso funcionar tanto no debug quanto no run. Nessas duas opções do Eclipse, eu quero que esse Maven Package já apareça. E aí, para isso aqui realmente começar a funcionar, a gente tem que aplicar e depois executar. Não basta só aplicar, tá? Eu tenho que mandar rodar também. E aí, ó, o Eclipse disparou o Maven Package aqui, ó. Bom, essa opção que eu criei, ela fica onde, ó? Agora, se você vier com o botão direito, Run As... Ah, mas não era para estar aqui, professor? Eu concordo com vocês. Deveria ter aparecido aqui junto com as outras. Já procurei até na documentação, na internet. Não dá para mexer nesse menu, gente. Não é aqui que aparece. Aparece aqui em cima, ó. Se você clicar aqui, ó, Maven Package. Esse Maven Package agora ele serve para qualquer projeto. Se você rodar esse cara, ele vai fazer um clean package no seu projeto. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um clean no projeto atual para ele apagar essa parte que ele tinha gerado antes. Vamos ver se vai ajudar. Eu vou lá, Run as Maven Clean. Sumiu o que tinha dentro de target. E aí o meu source começou a dar pau. Eu continuo dando pau, porque lá na minha classe ele não sabe o que é modelo underline. Vamos ver se agora, se eu rodar o Maven Package, se ele vai funcionar. Maven Package, o mesmo problema. Mas agora, eu acredito que se eu atualizar o projeto, e der Ctrl Shift O, arrumo o problema. Sumiu. Ah, agora ele importou. Ó. Então é meio... A primeira execução é meio sinistra aqui. Tem que descobrir uma maneira mais fácil de rodar direto aquele plugin. Mas eu não parei para fazer isso. Então eu fiz um clean no projeto, apaguei o que estava no target. E aí o erro volta, ó. E agora ele não sabe o que é modelo carro. Ele só vai saber o que é modelo carro quando essa dependência nossa aqui que a gente colocou executar e gerar aqueles códigos para a gente. Então, para fazer isso, o que eu fiz? Aí eu fiz aquela opção do Maven Package, empacota para mim. Aí eu forço com que o Maven execute alguma coisa aqui e rode para a gente. Tá lá, ó. Vamos ver se aí sumiu os problemas aqui dentro. Ó, ele ainda não sabe o que é, mesmo tendo feito o Maven Package. Mas se eu vier agora no projeto Maven Update Project, ele acha e some o erro. O importante é, uma vez que você gerou o metamodel para as classes de entidade, se você não mexer mais nas classes de entidade, não tem mais problema. A gente só vai precisar fazer de novo esse esquema de limpar, empacotar e aí fazer um update se você vier e fizer alguma alteração em alguma das classes de entidade. Se você não fizer alteração, não tem mais problema nenhum. A gente não fez ainda inserir um novo modelo de carro, alterar os modelos de carro, embora já tenha o botãozinho aqui. Isso aqui não vai fazer o que a gente quer. E o remover, que na verdade, quando a gente fizer a busca, a gente consegue vir e alterar. Quando a gente fizer, na verdade, o editar, a gente pode já deixar ele inativo. E aí como se fosse uma remoção. Vamos fazer a inserção para ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Lá no fabricante, a inserção a gente já fez direto na página do CRUD. Vamos seguir esse mesmo esquema. Eu vou fazer os campos aqui para a gente inserir um novo modelo de carro. Eu vou aproveitar esse formulário e vai ter muita coisa idêntica aqui. Então vai ser modelo carro barra
novo. Acho que é esse o nome que a gente usou lá no outro CRUD. Lembrando que quando a gente chega nessa view do CRUD, já vai ter um objeto para mim selecionar e associar com os campos da entrada. Então, alguém já tem que mandar um objeto daquele que você quer cadastrar para cá, na hora que chegar na janela do CRUD. No nosso caso do CRUD modelo carro, vamos olhar lá no controlador, quem é que manda para a página de CRUD? É esse metro aqui do controlador. Ó. Carregar CRUD modelo carro. Ah, já até tem. Ó. Já tem um objeto modelo aqui. Eu já peguei os fabricantes e já empurrei para a view do CRUD. Então, quando chega nessa view, já tem, na verdade, um modelo carro para eu poder associar a esse form do novo aqui. Então, eu já posso vir aqui, ó, fazer um TH object e pegar o objeto que eu chamei de fabricantes, não, modelo. No caso vai ser modelo carro. Lembra que aqui eu não coloquei esse objeto no model, mas o Spring já faz isso automático. O objeto que você coloca no parâmetro, ele já empurra para você para view. Só que lá ele vai chegar com o nome da classe com a primeira letra minúscula. Então aqui o objeto é modelo carro com M minúsculo. Esse é o modelo carro que o Spring criou aqui para você e empurrou para essa view. Vai ser um post, o cara não vai precisar entrar código. O cara vai ter que entrar uma descrição. Então vai ter que ter um label para esse input. Aqui, ao invés de colocar name e ID, eu podia fazer o quê? Pegar field. Ou seja, você já é um campo desse objeto aqui. Para selecionar uma parte, eu uso uma expressão de seleção, que é o asterisco chaves. Qual é o campo do modelo carro? É o atributo descrição desse objeto aqui. Então o cara já vai preencher direto para desse objeto. Aí vem o fabricante. Aqui o fabricante já está no mesmo esquema, ó, name e ID. Não, já posso fazer o thfield é o campo asterisco chaves fabricante daquele modelo. Já tem um select, eu não preciso dessa opção mais, ó, não especificado. Aqui é o contrário, aqui tem que ter um. Então já não vou dar nem chance para o cara deixar vazio. Ele já vai estar escolhendo pelo menos um aqui. Faço uma thit para pegar os fabricantes. Esses fabricantes estão vindo do controlador. Ó. A gente buscou os fabricantes e empurrou nesse atributo. Então, eu estou pegando, percorrendo esses fabricantes e gerando uma opção para cada um deles. Categoria, mesmo esquema. Aqui eu já posso fazer um thfield para pegar o campo categoria. Não tem uma opção não especificada. Já vai preencher de acordo com os valores da enumeração e a situação. Thfield. Já seleciona aqui situação sem dar a opção de não deixar ninguém mais selecionado. E aí o cara preencheu a descrição, fabricante, categoria, situação e aí manda inserir. Quando ele mandar inserir, dispara essa URL, só que agora via post. Isso não existe ainda no meu controlador. Então vamos criar aqui um post mapping para essa URL. O bar modelo carro já está lá em cima no request mapping, então é só preciso do barra novo aqui. Vai ser um método, ele vai me devolver, por enquanto, um model envio. Eu vou chamar ele de inserir modelo ou cadastrar, não sei, modelo carro. Eu já posso receber o modelo carro direto aqui, ó. Já vim direto do CRUD, ó. Como os nomes dos campos já estão sendo tirados do próprio objeto, ele já tem os nomes dos campos do objeto. Então o Spring já pega os valores preenchidos e já joga para você direto aqui dentro do modelo. Eu tenho, na verdade, é jogar a escala no banco. Então eu vou botar algumas mensagens aqui, dizendo que entrou nesse método, modelo do carro recebido foi esse aqui. Se a gente quiser ver o fabricante, que não vai aparecer ali em cima, você pode pegar direto lá de dentro. No final, eu vou precisar devolver um model em view. Para qual view? Aqui eu vou falar para ele se deu certo ou não. Eu vou mostrar mensagem, só que eu não quero direto para view. Eu tenho que fazer um redirect para essa URL, na verdade.
Porque nesse método é onde eu faço a inserção no banco. E aí, se o cara tentar depois, nessa mostrar mensagem, dar um recarregar, ele dispara a mesma requisição anterior, vai tentar inserir o mesmo modelo de carro. Eu não quero isso, então eu fiz um redirect aqui. Eu vou avisar que vai redirecionar para a URL barra mostrar mensagem. No final a gente vai devolver esse MV. Falta a parte onde eu vou lá e salvo no banco. Lembrando, a gente não está fazendo alterações direto dentro do controlador. A gente está usando o serviço para fazer isso. O serviço, embora eu já tenha declarado aqui, a gente não usou ele ainda. Então eu vou tirar esses comentários. A gente nem fez modelo carro service ainda. Vamos lá em serviços. Eu vou criar uma nova classe. Modelo carro service. E aí vamos copiar dessa outra. Anota essa classe como sendo um serviço do Spring. Ctrl Shift O. A classe é outra, é essa aqui. Eu vou precisar do repositório do modelo carro. E na hora de salvar, eu vou receber um modelo para salvar. O Shift O para arrumar. Entrou em salvar, salvando o modelo carro. Modelo, eu vou lá e mando ele salvar o modelo. Modelo carro salvo com sucesso, esse modelo aqui. Eu gerei esse método transacional dentro do serviço para poder vir aqui, fazer um Ctrl Shift O, ele achar o serviço e eu poder usar esse serviço agora aqui e falar para ele, olha, salva esse modelo no banco. Como é um redirect, eu preciso de um objeto redirect attributes aqui, ó. Shift O. Aí eu ponho qual é a mensagem, que é modelo carro inserido com sucesso. Vai para onde? Vai para o CRUD de novo. Modelo carro. Lá naquele link na mostrar mensagem, ele vai empurrar de volta para o CRUD do modelo carro. Vamos testar. Já está executando. Vou recarregar o CRUD. Ó. Já montou a parte de inserção. Vamos cadastrar um Uno da Fiat. O Uno é um hatch compacto. Não faço a menor ideia como é que o Uno é classificado, moçada. Fica sendo. Ele vai começar ativo. Diz que fez. Não é garantia. Volta lá. Esse cara que não confia. E olha o que diabo aconteceu aqui na saída. Não deu nenhuma exceção maluca, não. E agora a gente tem um uninho para buscar aqui. Tá lá um Uno Fiat Hatch compacto com ativo. Tá faltando alteração. A parte do alterar já está praticamente pronta, né? Quando a gente mostra, já tem até o botão aqui. Só que esse botão, se eu clicar, ele vai disparar modelo carro barra alterar. Modelo carro barra alterar nem existe aqui, ó. A gente vai ter que mexer nessa página. Porque aqui, do jeito que está, ele só consegue mexer, na verdade, na descrição e no ativo. Ele não consegue mudar o fabricante nem a categoria. Então, eu vou ter que mudar essa página do mostrar todos. Vamos fazer isso. Ainda dá tempo de fazer hoje. Vamos lá na view mostrar o modelo carro todos. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Quando eu fiz a página, eu já fui esperto, eu sabia que era trabalho, eu só mostrei o nome do fabricante e a descrição do fabricante. Só que agora eu preciso permitir que um cara mude esse valor. Então vai ter que ter lá um drop para ele escolher, se ele quiser, qual é o fabricante, qual é a categoria. Então vamos aproveitar do CRUD. Vou pegar esses dois selects aqui, o do fabricante e o da categoria, e aí a gente vai encaixar eles aqui de alguma forma. O que eu vou ter que mudar aqui? Vamos pensar. Lá na outra página do CRUD eu estava usando o THField, mas lá eu posso. Aqui eu posso usar um THField porque esse objeto modelo carro está vindo do controlador. Está vindo como um atributo do controlador. Aqui não. E esse fabricante está vindo de um objeto modelo e está dentro de um THIT. Ó, é esse modelo aqui. Então, na verdade, esse objeto modelo não está vindo do controlador. Então, eu não posso usar THField. Lembra que dá erro? Descobriu isso na raça, na aula. Então, eu não posso fazer THField. Mas eu posso vir
e falar que o seu name é fabricante. Ele já sabe agora que esse cara é do fabricante. Faltou um label lá da página, né? Eu não copiei o label do fabricante. Se tem um for, eu preciso de um ID também. Ah, sobrou uma chaves aqui. O ID também é fabricante. Então, como o TH-field não é válido, eu posso fazer dessa forma. Os fabricantes vão ter que vir de alguém. Alguém vai ter que empurrar os fabricantes para mim aqui. Vamos pensar lá no modelo carro controller. Quem empurrou para o CRUD foi aqui. Quando eu pedi para mostrar todos, foi essa página que fez isso. Só que aqui eu não estou mandando os fabricantes. Eu vou ter que passar os fabricantes para lá também. Então eu vou pegar e vou adicionar mais um atributo, que é justamente com os fabricantes. Busquei, ó, usando o repositório, botei nesse atributo, e aí quando for para o modelo carro barra todos, ele vai achar esses fabricantes aqui. Para cada fabricante, tá. Aqui é o valor e o texto eu estou pegando direto do fabricante atual. E aí vai dar aquela mesma situação que a gente fez numa outra prática. Qual que vai começar selecionado aqui? O fabricante que tem que começar selecionado nesse select é o fabricante do modelo de carro que eu estou mostrando agora nesse formulário. Vai ser alguma coisa desse nível. Eu vou ter que fazer um TH-selected e montar uma condição. Que condição vai ser essa? Olha, se você pegar o fabricante do objeto modelo agora, ó, esse fabricante, se ele for igual a esse F, que é o fabricante que eu estou preenchendo agora nesse option, eu posso deixar ele selecionado. Senão, esse select não aparece. Mesma coisa para categoria, não posso fazer direto pegar field, mas eu posso usar o name e dar um ID, e aí vem um TH-it pegando todas as categorias. Qual categoria começa marcada? Mesmo esquema. O selecionado vai ser aquele que tiver categoria batendo com esse objeto C que está gerando esse option agora desse select. Esse select aqui. Esse objeto aqui. Eu vou deixar esses dois só para depois a gente poder apagar isso. Vamos ver se mudou o mostrar todos. Tá lá, ó. Cruze, Chevrolet, sedã médio, deu certo. Honda e sedã médio, ó. Então, todos eles, ó, BMW, esportivo. Já veio com os valores. Tem todos eles aqui, mas já está selecionado o correto, de acordo com o objeto que ele estava mostrando. Agora o editar é tranquilo. O cara escolhe os valores praticamente e manda editar. Como isso já está num form com os nomes corretos, eu já consigo pegar esse modelo do carro perfeito lá dentro e fazer o update no nosso banco. Vou tirar esses dois, que a gente já viu que funciona.